Que tipo de pessoa precisa de terapia? Você já fez essa pergunta para alguém ou já se perguntou? Será que só pessoas com problemas psicológicos ou será que a terapia serve para todo mundo? Essa é uma das dúvidas que nós vamos esclarecer hoje aqui no Energia Positiva. Vem com a gente. Energia Positiva. Salve, positivos e positivas! Que prazer estar com vocês aqui mais uma vez, diretamente dos Estúdios Praia, para aquele nosso bate-papo semanal, sempre com personalidades, com uma galera maravilhosa, trazendo essa vibe positiva, contando um pouquinho da sua história, falando de profissões, falando de cultura, falando de arte, falando de tudo. O objetivo aqui é realmente motivar você e levar, claro, essas histórias maravilhosas aí para que você tenha conhecimento, inclusive, de como funcionam as coisas por trás das câmeras, né? A gente costuma falar assim, mas as diversas profissões também a gente tira de várias curiosidades aqui nesse nosso bate-papo. Hoje nós temos o maior prazer em receber aqui o Hugo Lemos, grande parceiro, terapeuta, mas ele vai falar um pouquinho mais do seu currículo aqui, porque tem um projeto espetacular aí na cidade também, que vem ajudando já bastante gente, né, Hugo? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar desse podcast e passar conhecimento, passar uma visão diferente para a galera aí, referente à terapia, referente ao desenvolvimento humano, à mentalidade, que é o que tem ajudado muita gente hoje em dia. Exatamente. A gente fala bastante aqui, Hugo, sobre o trabalho com o corpo, né? Movimentar o corpo, cuidar da saúde, mas a gente bate muito nessa tecla também de que está tudo alinhado, né? Cuidar da saúde mental talvez seja até um pouco mais importante do que cuidar do corpo. O certo é paralelamente, né? Mas eu acho que a gente começa pelo mental, porque senão também interfere quando você pretende cuidar um pouco mais do corpo, aí, do físico, da saúde, né? Sim. Com certeza, a gente costuma falar que o corpo saudável é a mente saudável. Exatamente. Então, o correto é trabalhar os dois simultaneamente. Exatamente. Esse é o correto. Esse é o correto. Mas, Hugo, vamos começar aqui do início da história. Conta um pouquinho pra gente quem é o Hugo Lemos. Como é que é o seu currículo aí? É terapeuta e tem uns trabalhos a mais aí também, né? Você tá sempre na correria. Sempre na correria, né? Não para. Mas tá certo. Vamos lá. Como vocês já sabem, me chamo Hugo Lemos. Eu cresci na Prainha Branca, né? Nasci lá praticamente, cresci lá até meus 23 anos de idade. Quando eu nasci uma criança saudável, gordo pra caramba. E só que quando eu tinha 4 meses de idade, eu tive uma doença chamada meningite. Meningite. Isso. E essa doença, ela, principalmente em criança, né, ela é muito difícil. E aí no meio dessa doença eu tive parada cardíaca, renal, respiratória. Foi uma época, assim, principalmente para os meus pais, né, que foram muito difícil. E o médico, assim que eu saí da UTI, né, da quarentena, o médico falou para minha mãe que eu não voltaria a ser uma criança normal, que eu seria uma criança vegetativa. Caramba, Depois porque de todos os testes que ele tinha feito, a gente sabe que a meningite também, ela realmente gera diversas sequelas e essa seria possivelmente uma delas na sua vida. Sim, exatamente. Então, quando o médico falou isso pra minha mãe, acabou, né? Acabou, minha mãe desabou. E assim, para quem não conhece aqui a nossa região, né, porque hoje a gente está sendo visto pelo mundo inteiro ou ouvido pela Rádio Praia também, a Prainha é um lugar, é um paraíso na verdade, mas também de certa forma bem isolada, né? Sim. É um bairro ali bastante isolado de tudo, tem uma dificuldade de acesso, né? A gente sabe que as pessoas ali, por exemplo, para fazer as suas compras, na maioria das vezes, vêm para Bertioga, inclusive, tem que atravessar de barco. Sim. Porque para a gente é um passeio, caminhar pela trilha, subir o morro, é uma bela de uma caminhada, mas para você levar utensílios para casa, móveis, existe uma certa dificuldade. Sim. Em se tratando de cuidado de saúde também, né? Sim. Porque o processo é o mesmo. Exato. Para Bertioga, inclusive, o acesso é mais rápido, porém é realmente por barco. Ou vem pela balsa ou vem de barco.
Sim. Então, nesse caso, por exemplo, tendo uma dificuldade maior com relação à saúde, a família enfrentaria uma dificuldade em dobro ali por conta desse acesso. Exatamente, nós tivemos que vir para Bertioga, né? Tivemos que vir para Bertioga, ficamos aqui no hospital de Bertioga, e quando o médico ele já tinha feito alguns testes, né? Ele ficou 3 dias fazendo testes e nada deu responder. E aí ele falou, ó, vai ser uma criança vegetativa. Só que minha mãe, ela não quis acreditar. E isso já parte da mentalidade. Apesar de, poxa, ser mãe, não quer que o filho passe por isso, não quer ter que passar por uma situação dessa, a mentalidade dela foi, meu filho não vai ser uma criança vegetativa, ela vai ser uma criança normal. Importante, porque o desejo é diferente da força de pensamento da fé. Exatamente. Né? Uma coisa é você querer que isso aconteça, a outra é você acreditar que aconteceria. Perfeito. E ela entendeu como o médico fazia os exames, fazia os testes, né? E aí ela pegou uma caneta, um utensílio e começou a fazer os testes, mexendo na mão, nos pés. Caramba. E ela ficou 2 semanas inteiras fazendo isso. Até que no final dessas 2 semanas eu comecei a responder. Que legal, cara. E o médico não acreditou. Quando minha mãe foi falar com o médico, foi falar, meu filho tá respondendo e tal. O médico, mãe, aceita, ele não vai voltar. E tal. E ela falou, vai lá ver. Ele falou, eu vou. Se ele não responder, você vai aceitar a condição dele? Ela falou, eu vou. Caramba. Quando ele fez o teste que ele viu, ele olhou pra ela e falou, você acredita em Deus? É um milagre. O Hugo é um milagre. Ele falou, então, ela falou, acredito, oro todo dia pra ele. Aí ele falou, então continue nesse caminho. Porque é 1 em 1 milhão que acontecem principalmente com uma criança. Nossa, cara, que legal. Que legal. E daí pra frente foi só alegria. Foi só sucesso. E a gente percebe isso, porque o Hugo tá aqui hoje, né, com todos os movimentos, uma pessoa normal, né, foi uma criança normal, cresceu normal, chegou aqui de moto hoje, inclusive. De moto. Não chegou empinando, mas veio tranquilo, com todo o equilíbrio normal, né, Hugo? Exato. Isso é legal porque já tá alinhando com o nosso assunto de hoje. Sim. Né, que é realmente o trabalho com a mente, né, e isso envolve realmente a fé, está ali agregada, o sentimento forte e verdadeiro, né? Sim. Quando você quer algo com tanta intensidade, não é que facilita, mas eu acho que minimiza as dificuldades que você vai enfrentar e faz com que você vença as barreiras de uma forma muito melhor, né? Sim. E alcance melhor os seus objetivos. Então, exatamente. Realmente acho que isso é crucial. Inclusive tem um documentário, eu já assisti ele algumas vezes e vou assistir de novo porque ele é maravilhoso, um documentário chamado O Segredo. O Segredo. O Segredo. Tem o filme, hoje tem o filme, mas tem o documentário, não sei se você já assistiu. Ainda não, mas já ouvi, inclusive, comentário essa semana, olha que coisa. É maravilhoso, cara. Já vou procurar. Eu já assisti algumas vezes, se quiser depois eu te mando, que eu tenho ele no Drive. Eu te mando o link. Facilita. Ele fala muito sobre essa mentalidade, sobre a forma de pensar, porque tudo que a gente pensa, seja de forma negativa ou positiva, isso está influenciando na nossa vida. É a lei da atração. A lei da atração, exatamente. Então, lá ensina muito a forma de pensar, como ter a mentalidade para você conseguir alcançar o que você quer. Olha que legal. Isso é show de bola. Vou assistir, com certeza, e vou procurar ler também, porque existe sempre tem sempre algo a mais ali na leitura, Sim, né? Exatamente. E olha, é só o começo desse bate-papo e olha a percepção que você vai tendo. Como eu falei aqui, né, o Energia tem esse objetivo, trazer histórias que vão motivar você, que vão te mostrar realmente como que as pessoas chegam nos seus objetivos, de que forma, e hoje de uma forma muito mais intensa, porque a gente vai falar desse trabalho aí com a mentalidade. Vamos apresentar aqui um projeto muito bacana que o nosso amigo terapeuta Hugo Lemos tem aí oferecendo na cidade. Então, o acesso é muito fácil hoje e com a tecnologia você consegue ter esse contato com o Hugo aqui e conhecer até melhor a sua história também.
para que você se inspire e perceba que as suas dificuldades não são únicas e não é só você que está passando por isso, não. Muita gente, na verdade, acho que a maioria das pessoas estão enfrentando dificuldades e isso faz parte do nosso exercício de vida. O que cabe é saber como vencer essas dificuldades, né, Hugo? Exatamente. Aproveita para compartilhar. Aqui embaixo, ó, você já tem todos os botõezinhos importantes conhecidos já no YouTube. Primeiro é da inscrição, claro, faça a inscrição no nosso canal da Rádio Praia aqui no YouTube para dar essa força para a gente. Aí ativa o sininho do lado para não perder nenhum conteúdo, é o sininho da notificação. E do lado você já compartilha o vídeo também, para você que está acompanhando a gente agora, né, já no lançamento aqui do vídeo. Logo no final ele vai ficar à disposição, então você já consegue compartilhar com a sua galera e mostrar para todo mundo essa história maravilhosa do Hugo e esse projeto também. Quem está ouvindo pela Rádio Praia, assim que possível, dá uma passadinha no YouTube para assistir a gente, que aí vai vendo como o cara veio estiloso aqui hoje no nosso estúdio, como que o Hugo se veste bem e, inclusive, perceber aí a consequência dessa história como você é uma pessoa normal, né? Sim. Tá aí com todos os movimentos. A meningite foi só um susto na vida da família e vocês conseguiram vencer, né? É isso aí. Agora, uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas se faz, pelo menos em diversos momentos, ou talvez nos momentos mais difíceis da vida, quando a gente começa a ter alguns pensamentos intrusivos ou alguns conflitos, né, nas relações, seja profissional, pessoal ou relacionamento mesmo. E aí as pessoas veem na mente aquilo, será que eu estou precisando de uma terapia? A terapia é só para quem enfrenta problemas mesmo, ou ela deve ser um preventivo? Como é que é isso? Você como terapeuta, qual é o momento ideal para indicar a terapia para alguém, Hugo? Vamos lá, eu vou falar sobre a minha visão, sobre o que eu entendo disso, com base no que eu estudo, no que eu leio. E a terapia, ela é para todas as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que estão com problemas no profissional. Aí a pessoa vai falar, poxa, isso daqui tem a ver com o meu trabalho, mas muitas vezes não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com a mentalidade que ela tem ou com alguns problemas que ela tenha com alguém da família na infância que remete a alguém do serviço. Caramba, consequência. Exato. Então, por exemplo, já aconteceu com você de você olhar para alguém e falar, não fui muito com a cara dessa pessoa. Exato. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa às vezes tem a mesma atitude ou a mesma postura de alguém que você não gosta. Ou de alguém que você teve, que fez algo pra você, né? Que te chateou, que te magoou, que você não fala muito. Aí remete àquela pessoa, você acaba associando uma pessoa na outra. Caramba, que coisa. Interessante isso, interessante. A gente não faz essa correlação aí, mas realmente faz sentido. Sim. Tem pessoas que falam, pô, eu quero ter sucesso, eu quero alcançar um certo objetivo, e tudo isso começa na mente. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum em sentido de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, nem nada disso. Mas a pessoa ela precisa trabalhar a mente primeiro para conseguir alcançar aquele objetivo. Né? Então primeiro você trabalha aqui para depois você conseguir alcançar. Exato. Tem uma frase, eu não lembro de quem que fala que tudo que você pensa, você consegue alcançar. Tudo que tem na tua cabeça você consegue alcançar. Agora só depende de você trabalhar aquilo. Sim. Ou não. Sim, até porque é que muitas pessoas pensam em algo, por isso que eu disse que tem que ter uma certa intensidade, porque às vezes você pensa ou deseja algo, mas não o suficiente para te impulsionar a buscar isso. Exatamente. Né? E aí as pessoas ficam esperando que apareça, que bata na porta e diga, cheguei, oportunidade. Exatamente. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. É muito interessante você colocar essa correlação aí de coisas do passado ou de outras pessoas. A gente vê muito isso acontecer e acho que a percepção está aí em relacionamentos, por exemplo, né? Tem pessoa que começa a namorar, aí não dá certo, né? Ou sofre algum problema no relacionamento e depois ela fica insegura, inclusive, de entrar num novo relacionamento. Sim, e isso é um pouco mais profundo. Porque isso tem a ver com os pais.
muitas vezes com os pais. Por exemplo, hoje, a maioria das pessoas, assim, num geral, não cresceu com o pai dentro de casa. A maioria não cresceu com o pai dentro de casa. Ah, poxa, mas meu pai mora do meu lado, mas meu Hoje pai isso mora... aparentemente está mais comum do que há tempos atrás. Exatamente. O término dos relacionamentos, a mãe solteira, o pai solteiro. Exatamente. Então, independente se for o pai ou a mãe, mora do meu lado, mora na cidade do lado, eu vejo direto. Mas para a criança, não importa. O pai e a mãe tem que estar dentro de casa, porque senão a criança ela se sente abandonada. E quando a gente nasce com um duplo chip, que é a necessidade de atenção e aprovação e proteção do pai e da mãe. Então, quando um deles sai de casa, mesmo que for para morar na casa do lado, aquilo para a criança já é um abandono. Caramba! É um gatilho já. Exatamente. Para os futuros. Faz sentido. Só que a criança tem esse duplo chip de proteção do pai e da mãe. Então, quando um deles sai de casa para morar, mesmo que seja do lado, na cabeça dessa criança, ela começa a pensar: meu pai ou minha mãe não tá aqui para me proteger já se eu precisar. Então, aí isso começa a gerar ansiedade. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele trabalha de duas formas: ou luta ou fuga. Então a criança tem os pais, ela não fica, poxa, se eu precisar de proteção não vou ter. Não, meus pais estão aqui, eles vão me proteger. Então ela fica tranquila. Quando eu não tenho um deles, ela começa a pensar: como que eu vou me proteger se algo acontecer? Olha só. Então ela começa a se autoproteger. Ela começa a pensar de uma forma: se acontecer alguma coisa, se aparecer um leão, um urso aqui na minha frente, o que eu vou fazer? Porque meu pai e minha mãe não estão aqui para me defender. Que legal, cara. É uma preocupação a mais, realmente, e modifica tudo. Sim. E aí são as consequências posteriores que, inclusive, se tornam físicas, né? Exato. Por isso que a gente falou aqui que é interessante o trabalho em conjunto, corpo e mente, ou mente e corpo, ou vice-versa. Sim. Porque é um conjunto, literalmente. Sim. Não adianta você correr atrás de melhorar fisicamente, melhorar o seu corpo, tentar ser uma pessoa mais saudável fisicamente, se a sua mente não está saudável, porque isso vai gerar consequências e amanhã ou depois você vai ter problemas físicos também. Sim. E vice-versa, né? Exatamente. Porque se você também não cuida do corpo, psicologicamente você começa a ser afetado e naturalmente surgem os problemas na mente. E é mais pesado ainda, porque quando você tá cuidando do corpo, de uma certa forma você tá cuidando da sua mente. Sim. De uma certa forma. Mas ainda tem outras coisas que precisam ser feitas para você ter uma vida leve, tranquila, sem esses problemas todos emocionais que a maioria das pessoas hoje tem. Inclusive a autocobrança. Exatamente, inclusive a autocobrança, que é hoje o que a maioria das pessoas tem. E é interessante, André, que hoje a maioria das pessoas falam assim: poxa, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tenho pai e mãe, e de uma certa forma, é muito louco isso, de uma certa forma, quando você rejeita seu pai ou sua mãe, não tenho pai, eu não tenho mãe, você está rejeitando uma parte de si mesmo. Caramba. Por quê? Porque você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Se você rejeita seu pai ou sua mãe, exatamente. Olha. Você está rejeitando 50% de quem você é. E isso atrapalha a tua vida como um todo. Caramba, que profundo isso, hein? Isso é muito legal. É muito louco. Muito legal que eu digo assim, no sentido Sim. de entender, compreender isso e perceber que muitas vezes vai ser um exercício. Sim, né? Assim, exatamente. É uma coisa que pode estar dentro de você e que precisa ser exercitada para melhorar. Exato. E a maioria das pessoas fala: mas não faz diferença ter meu pai ou minha mãe na minha vida hoje, mesmo como adulto. Né? Passei a vida toda sem eles, para mim não faz diferença, mas faz. Enquanto você não cuidar do teu emocional e trabalhar esse problema com teu pai ou com a tua mãe, a tua vida vai ser pesada. Com certeza, com certeza.
Ou de onde vem essa formação de terapeuta, cara? Por quê? Por que você decidiu seguir essa carreira aí? Tem a ver com essa sua problemática do passado, esse Tem. susto que a família passou? Vamos lá. Continuando a minha história, depois desse problema aí, continuei minha vida normalmente. Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu comecei a sentir muita dor na barriga, né? Aqui na parte direita, na lateral. E aí era uma dor insuportável, que eu não conseguia ficar de pé. Eu agachava e ficava encolhido. E aí minha mãe me levou para o hospital e chegando lá o médico falou, ó, precisa fazer uma cirurgia de emergência. E aí, porque senão a apendicite iria estourar. Caramba, cara. E Você aí, deu trabalho aí, Hugo. Dei trabalho, rapaz. E aí, eles fizeram a cirurgia, tudo normal, perfeito, correu tudo bem. Só que, depois da cirurgia, uma enfermeira ela foi trocar o curativo. E o curativo, quando ela foi trocar, ainda não estava em tempo, não podia tirar o que estava. E aí ela tirou e eu peguei infecção hospitalar. Caramba. Novamente, tive que entrar na cirurgia. Enfim, mas correu tudo bem. Quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, o meu pai, ele deixou de morar em casa. Você passou por essa fase difícil aí, já começou a perder uma parte do chip. Exatamente. Então, ele mora aqui em Bertioga, né? A gente tem contato, a gente se fala. Inclusive, amo meu pai e minha mãe. Boa. Pode, inclusive, fala os nomes aí pra gente mandar beijos e abraços. Beijão, pai, João, mãe, Marcilene. Amo vocês, viu? E aí, quando eu tinha mais ou menos essa idade, 10, 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar num restaurante lá na prainha, porque pra mim eu precisava ajudar minha mãe a pagar as contas de casa, enfim. E eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Eu tenho uma irmã mais velha, a Luísa, e tenho 2 irmãos mais novos que são gêmeos, o Matheus e o Gustavo. Caramba, que legal. Hoje um é quiroprata, o outro trabalha com consórcio, né? E tenho muito orgulho deles, de todos eles. E eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Então já desde aí eu comecei a ter uma vida adulta, por assim dizer, né? Já estava buscando inconscientemente aquela proteção que você achava que faltava. Exatamente, tentando dar proteção para minha família, para meus irmãos mais novos. E aí, tudo bem. Quando eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a gostar de uma menina. De uma jovem que tinha basicamente a mesma idade que eu, era alguns meses mais nova. E aí a gente ficou 4 anos conversando, até ela ter 18 anos de idade. Olha só, hein? Quando ela fez 18 anos de idade, uns 2 meses depois a gente começou a namorar. Ela era da prainha também? Não, ela era aqui de Bertioga. De Bertioga. Eu acho que a sua sina era vir para Bertioga. A gente até costuma brincar, eu não comentei para você que não conhece a região, mas a prainha faz parte de Guarujá, né? Porém, é aqui praticamente na ponta de Bertioga. E a gente já falou que nós assumimos a Prainha Branca para Bertioga. Então, normalmente as pessoas vêm de lá para cá, vêm trabalhar aqui, vêm morar aqui. Sim. E você, até pelos problemas de saúde, estava o tempo todo aqui. O tempo inteiro aqui. Bertioga já estava no seu caminho. Sim, sim. E quando a gente começou a namorar, em setembro, a gente foi em Santos, que ela tinha uma entrevista lá para fazer, para trabalhar no banco ali de jovem aprendiz e tal. Quando a gente tava voltando no ônibus, ela desmaiou. Nossa. Ela desmaiou, a gente tava de pé. Ela desmaiou, eu segurei ela, coloquei ela sentada, né? Um senhor levantou para colocar ela sentada, que a gente tava na parte da frente, o ônibus lotado. No dia seguinte, ela foi fazer o exame. Ela foi de manhã, fez o exame, de tarde ela voltou para pegar o exame e o médico já segurou ela. Ixi. E ela ficou internada. Isso em setembro. Caramba. Dia 26 de setembro ela ficou internada. Dia 27 de setembro ela ficou internada. Não, perdão, dia 26. Passaram 4 meses ela internada.
4 meses internado? Isso. Em janeiro. Quer dizer, aí você parou de dar problema pra família, de dar dor de cabeça, e encontrou uma que deu continuidade. Começou a me dar dor de cabeça. E aí, em janeiro de 2017, ela faleceu. Nossa. Internada. Caramba, cara. Ela faleceu dia 26 de janeiro. Foi sepultada dia 27. E a partir daí, cara, eu comecei a não querer mais fazer nada da vida. Cara, eu citei aqui situações corriqueiras e aparentemente você vivenciou todas elas, né? Que a gente comentou sobre essa separação dos pais, que normalmente já é um gatilho para os problemas mentais, né? Essa autoproteção, essa busca cedo demais, inclusive, né? De uma proteção, inclusive da família. Término de um relacionamento, e no seu caso de uma forma tão brusca, né? Sim. Tão instantânea. Exato. Assim. Cara, que situação complicada, né? Imagino que realmente nesse momento você parou na vida, né? Sim. E eu fiquei alguns meses eu ainda morava na prainha, né? Fiquei alguns meses só no meu quarto. Caramba. Eu saía às vezes só pra comer, sabe? Mas ficava só no quarto, no celular o tempo todo. E aí teve um dia que eu tava passando o feed do Instagram lá, e eu vi um vídeo, cara. Eu vi um vídeo que eu olhei e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu não me lembro exatamente de quem foi. Hoje tem 3 profissionais nessa área que eu conheço e que eu sigo. Legal. Já vai servir de dicas aqui para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Sim, que é o Wendel Carvalho, o Paulo Vieira e o José Roberto Marques. Se eu não me engano, esse vídeo que eu vi foi do Paulo Vieira, que era de um treinamento dele de inteligência emocional, o método CIS. E aí eu vi uma parte daquele vídeo, eu já gostava de desenvolvimento humano, porque eu cresci estudando sobre a mente humana, porque eu fazia vendas na rua. Então eu cresci estudando como funcionava a mente humana, na hora da venda, na hora do fechamento e tudo mais. Então eu sempre gostei de estudar sobre o desenvolvimento humano. Legal. E eu já gostava disso. Eu tô tremendo, rapaz, tá frio. Tá frio, vamos ajustar aqui, a produção vai dar uma força pra gente, não. E aí eu gostava bastante. E aí quando eu vi esse vídeo, eu não conhecia ainda essa área. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer. Legal, foi um despertar ali, então, de algo que já poderia ser a tua profissão. Sim, exatamente. E aí eu comecei a correr atrás, a buscar o que eu precisaria fazer para chegar ali. O que eu precisaria fazer para chegar naquele nível, para conseguir dar treinamento para pessoas, para conseguir ajudar as pessoas em sentido emocional. Você já pensava nisso? Você não estava ali naquele momento tentando buscar um reforço para você? Você já estava pensando no próximo? Não, na verdade, ajudar as pessoas? Nesse momento, eu não estava pensando em nada. Eu só queria ficar na minha e acabou. Não estava pensando, poxa, como que eu vou sair disso? Ou o que pode me ajudar a sair dessa situação? Nada disso. Não. Só que quando eu vi isso, eu pensei, poxa, eu posso ajudar milhares de pessoas. Que legal, hein? A conseguirem lidar ou superar uma situação das que eu já passei e das que as pessoas estão passando que eu nunca presenciei na vida. Cara, aquilo foi como se fosse uma ajuda para mim. Isso que eu ia dizer, serviria ali como um processo de autocura? Sim. Porque o natural é exatamente isso, né? As pessoas que ajudam, e aí a gente falou da lei do retorno, né? Sim. As pessoas que ajudam normalmente estão sendo ajudadas. Exatamente. As pessoas que ensinam estão aprendendo cada vez mais. Exato. Então, é sempre essa troca. Para você seria... Sim. A virada de chave, né? Exatamente. A virada de chave ali do seu momento difícil. Exatamente. Ajudar e automaticamente ser ajudado. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente aprende mais quando a gente ensina. Isso. Então, se eu tenho um conhecimento aqui que eu não ensino pra ninguém, eu só fico aprendendo, eu aprendo. Mas quando eu ensino, às vezes vem um insight, vem um gatilho que eu falo, caramba, isso daqui também faz parte. E legal. A gente aprende mais, né? E aí, cara, eu vi esse vídeo, falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu comecei a pesquisar o que eu precisaria fazer, que tipo de treinamento eu precisaria fazer para conseguir
começar a dar treinamentos como esse para outras pessoas, ajudar outras pessoas aqui na região, no Guarujá, em Santos, para cá. E aí eu conheci o coaching. Inclusive, na época foi meu pai que pagou o curso para mim, né? Aí eu fiz o coaching empresarial, coaching pessoal, fiz PNL, Programação Neurolinguística, fiz um treinamento avançado de palestrante e fiz um treinamento também de análise comportamental. Um conjunto, na verdade, de cursos aí, de treinamentos para chegar ao nível que você está hoje. Isso. Legal você atrelar isso, que era uma das minhas perguntas, inclusive. Eu sei que as pessoas hoje associam bastante isso, né? O terapeuta com o coach. Então, na verdade, tem a ver realmente, tem tudo a ver os dois. Então, eu fiz esse treinamento em 2018, né? Hoje, inclusive, eu sou casado, casei em 2020, né? Comecei a namorar com a minha esposa em 2018, ali no meio de 2018. Em 2020 eu casei, dezembro de 2020. Já estava se curando. Já estava se abrindo para novos relacionamentos, para conhecer uma nova pessoa. Isso, já fazia 1 ano e meio, né? Que legal. Que tinha passado a situação. E aí eu comecei a namorar a Tamires, minha esposa maravilhosa. Beijo, que eu amo Tamires, de coração. Também, com certeza, dando uma força pro maridão aí. Sempre. Mulher maravilhosa. E aí eu fiz esse curso de coaching, eu comecei a atender como coach empresarial, que eu também gosto bastante dessa área empresarial. Que é isso, né? O que diferencia é que o coach realmente acaba se especificando. Sim. Né? E aí vai partir para alguns motes específicos, para empresa, outros para o esportivo, e assim sucessivamente. E aí após isso, em 2018 eu fiz esse curso, em 2019 eu comecei a atendi algumas empresas. Em 2021, se eu não me engano, 2022, eu fiz um curso de constelação familiar, que é uma área da terapia também, só que a gente fala bastante de energia, né? Isso. A gente entende um pouco sobre o porquê, onde a pessoa se vê na vida dela, onde ela enxerga os pais, onde ela enxerga a mãe, o pai, os irmãos, o serviço. A gente consegue entender onde que ela enxerga tudo isso. Se ela se enxerga na vida como uma pessoa leve, como uma pessoa bem, ou se ela se enxerga na vida como uma pessoa que não tem mais aquela vontade de viver. É uma técnica, assim, surreal. E até hoje eu uso ela, e é uma que eu acho uma das melhores para você entender isso. E eu também uso junto com essa técnica a PNL, a Programação Neurolinguística, que para mim é a melhor técnica que existe sobre mentalidade, sobre o desenvolvimento humano. Você consegue modificar, alterar o tipo de pensamento daquela pessoa. No sentido de, você tem uma crença, que é uma crença que está te limitando, é uma crença, poxa, de pai, de mãe, de problema. A gente consegue modificar aquilo e colocar alguma coisa boa no lugar. Tira aquela... Cara, que legal. Então, é uma das técnicas assim, que eu mais gosto de usar. E aí eu fiz a constelação e fiz também outras terapias, né, outros tipos de terapia. E uma delas, inclusive, é a TRG, que hoje em dia está bem conhecida, né, que é a terapia de reprocessamento generativo, que também usa a PNL. Então, assim, fiz outras formações também de terapia. São várias as formações, portanto. Bastante. Então, tem gabarito, inclusive, para ajudar e muito, né? Hoje, acredito, inclusive, que se não alcançou ainda, esteja alcançando o seu objetivo, que era realmente de ajudar as pessoas. Sim. Você já tem conseguido transformar vidas aí. Bastante gente. E a sua, pelo visto, se transformou também bastante. Parou de dar problema para a família? Agora você está tranquilo? Tô tranquilo. Depois a gente vai entrar em contato com os familiares aí, o pessoal da prainha, para saber se é verdade. Se o Igor continua dando problema. Mas é isso, cara, que fantástico. E é interessante a gente entender e ter essa percepção, né? Assim como a gente também já comentou, que tudo é um exercício. E para você não deixou de ser um exercício ali, mesmo que praticando já de forma profissional,
vai se autocurando, vai se autocorrigindo e as coisas vão se desenvolvendo. Sim. Né? Vão se desenvolvendo. Agora, uma outra curiosidade, a gente até comenta aqui, principalmente com diversos esportistas, né, instrutores de academia, a gente trabalha muito, como eu disse, a gente fala bastante de saúde aqui. Nutricionistas, né, que hoje eu acho que é o que mais está no dia a dia das pessoas, principalmente aqui da nossa região. A gente teve essa percepção de mudança no pós-pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais, né, tiveram esse despertar, porém ainda enfrentam essas dificuldades. E faz parte desse processo também, né? Você também trabalha, inclusive, em cima disso, né, Hugo? Tem atendimentos relacionados a isso, porque mudar o comportamento não é fácil. As pessoas buscam muito a receita de bolo, principalmente na internet hoje, né, atrás da tecnologia, com essa facilidade de acesso às informações, mas também confundem muito. Sim. Então, a gente tem essa percepção do sofrimento das pessoas em querer mudar bruscamente. Eu hoje estou assim e quero estar de outra forma amanhã. E aí ela mergulha de cabeça numa dieta muito intensiva, num exercício muito pesado, numa modalidade esportiva que às vezes nem é do gosto dela, mas ela só está praticando porque o vizinho ou a vizinha está com o corpo bonitinho e está praticando aquilo. E ela ainda não entendeu que se isso não compor a vida dela de uma forma intensa de verdade, não vai ser um processo permanente. E às vezes até alcança o resultado, porém, naquele momento em que precisa se cuidar e manter, ela acaba voltando atrás, perdendo todo o resultado, ganhando mais problemas normalmente. Exato. E está atrelado a esse tipo de treinamento, a esse cuidado com a mente, né? Aí a gente volta para a infância. Né? A gente volta para a infância. A criança, quando ela passa por um... Vamos falar dos pais, né? Um pai foi embora. Ela tem que colocar alguma coisa no lugar para suprir aquela... como que eu posso dizer? Aquela falta que o pai tá fazendo, que a mãe tá fazendo. Uhum. Então ela começa a comer em excesso, que aí é a tal da compulsão alimentar, porque ela tá tentando preencher um vazio. É impressão minha ou esse é um dos maiores prazeres que a gente encontra na vida e talvez seja o maior gatilho para a maioria dos nossos problemas? É um dos maiores prazeres, com certeza, comer é bom demais, mas também é um dos maiores gatilhos. Por quê? Isso em qualquer coisa. Vamos supor, você tem filhos? Sim. Tem filho. Vamos supor, você tem um filho pequeno. Exato. Todo problema que teu filho passa, você fala, vou te dar um docinho, se acalma. Vou te dar isso aqui pra comer, se acalma. Tá você e sua esposa dentro de casa. Exatamente. A criança cresce pensando, se eu passar por qualquer problema, eu vou comer um docinho, vai passar. E aí hoje são dois gatilhos, que é o comer e o celular. Exato, e o celular é o pior de todos, cara. O celular é o pior de todos. E hoje, até para acalmar a criançada, os pais fazem isso já muito cedo. Exatamente. Muito cedo. A criança começou a chorar, aprendeu a chorar, que já aprende nascendo, né? Nasce chorando. Sim. O pai e a mãe já acham um conforto ali em dar um tablet, um celular para se distrair. Só que esse é um dos maiores problemas. Por quê? Porque há um tempo atrás, eu leio muito, estudo muito, gosto muito disso, mas teve uma época que eu ficava só no celular. Parei de ler, parei de estudar, ficava só no celular o tempo todo, rolando tela. Cara, a minha mente mudou totalmente. Quantos por cento ali você consegue medir nessa época? De quanto por cento de coisas agregadas na sua vida você tinha quando tinha esse acesso aí ao celular? O que te agregava ali? Cara, agregava nada na vida, nada. Porque nada. eu entendo isso e a gente discute isso aqui algumas Sim. vezes. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, para facilitar o acesso ao estudo, a busca da informação verdadeira. Exato. E a gente passa tanto tempo olhando nada, né? Tipo... Exatamente. Se você usa para estudar, para ler, é uma coisa. Mas quando você usa só para ficar fazendo nada, rolando tela, vendo vídeo, cara, isso... Além de você estar perdendo tempo, te gera procrastinação. Exato.
né? Você começa a não sentir vontade de fazer mais nada, só ficar sentado rolando tela. Porque assim, E para vamos você colocar inclusive... voltar a ler, a estudar, a ser a pessoa que você dá mais era, trabalho. é muito mais difícil. Vamos colocar em pauta agora, por exemplo. Quantas curtidas nós vamos ter nesse vídeo aqui, ó? Quantas pessoas assistindo até o fim o nosso bate-papo, que vem agregando, trazendo dicas, falando de coisas tão importantes, em comparação com os vídeos de nada. Às vezes a pessoa tropeçando na rua de segundos, fica mais engraçado, tem mais acessos, tem mais curtidas e não agregou nada na vida de ninguém. Exatamente, rapaz. Cara, falar pra você que são poucas pessoas que vão assistir esse vídeo. Exato. Poucas pessoas que vão assistir inteiro. E que vão compartilhar. E que vão compartilhar. Se eu estiver enganado, eu volto aqui e a gente cria um desafio aqui. Depois o Luiz vai me ajudar no desafio, viu, Luiz? Pensa aí na produção. O que a gente pode fazer caso eu me engane. Mas eu vou fazer o comparativo. Eu vou dar uma semana para a gente vir aqui e comparar quantas curtidas, quantos compartilhamentos nós tivemos desse vídeo. Isso aí. Inclusive, comenta aí, compartilha com a galera que precisa desse tipo de conteúdo. Porque às vezes, cara, a gente tá vendo um conteúdo que a gente vê que é bom pra uma pessoa e a gente não compartilha com ela por medo do que ela vai pensar. Poxa, tá falando isso pra mim? Meu, não importa. É o contrário. Tá falando pra todo mundo. Exatamente. Você já respondeu aqui uma das nossas grandes dúvidas. A terapia é pra todos. É pra todos. E é pra qualquer momento, né? Exatamente. Não é o momento da dificuldade, não é na hora que eu tenho a percepção de que algo está confuso na minha mente. Exatamente. Quando chega esse momento, a gente já está no extremo. Exatamente. Talvez um preventivo seja até melhor. Um preventivo é maravilhoso, cara. É maravilhoso, porque além de você cuidar de talvez alguma coisinha que tem ali, bem no fundo, alguma coisinha simples que tenha, você se conhece melhor, você se entende melhor e você consegue viver uma vida melhor. Exatamente. Hugo, e onde se encaixa aí a tal da motivação? Que aí tem muita gente que insiste nessa tecla de que, cara, mas fulano tá com um corpo bonito porque ele tá todos os dias motivado para ir treinar. Fulana tá com um corpo bonito porque ela tá motivada para fazer a dieta, para comer só salada, para comer isso, aquilo. A motivação, ela é verdadeira na nossa vida? Ela é verdadeira num certo momento. Por exemplo, você quer empreender ou vai começar num serviço novo. Aí você fala, cara, eu tenho que colocar a garra nisso. E aí você começa motivado. Só que essa motivação, ela acaba. Principalmente na hora que começam a aparecer as dificuldades. Exatamente. Você quer empreender, mas vai chegar uma hora que as contas não vão bater. Exatamente. Você vai ter que investir mais do que ganhar. Você vai contratar alguém que vai te dar dor de cabeça. Você vai ter que mudar a equipe constantemente até alinhar. Então, aí nessas horas a motivação começa a acabar. Exatamente. Tem gente que até se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Então, não é a motivação que vai te levar para onde você quer. É a disciplina. Eu acordo a primeira semana com aquela vontade, vendo o resultado. Exatamente. Segunda semana, terceira, você já começa, hoje eu tô cansado. Tá chovendo, tá muito calor. Exatamente. A dieta, a mesma coisa. Tá indo ótimo, tô indo bem, mas senti um cheirinho de pastel. Passei ali na loja, tem um docinho. Exatamente. Exatamente isso. Então, quando você tem disciplina, é diferente de motivação. Motivação, você vai estar motivado no momento, na hora, no início. Depois a motivação acaba. Mas se a disciplina permanecer, aí é onde você vai conseguir chegar onde você quer. Fazer o que você quer, ter a mentalidade que você quer. Então, na verdade, o que a gente precisa aprender mais na vida é a disciplina do que a motivação. Esperar mais da disciplina do que da própria motivação. Exato. A disciplina, na verdade, somos nós que fazemos. Nós que fazemos essa nossa disciplina. Porque, por exemplo, você fala assim, poxa, né, do treino, você fala bastante de treino aqui. Pô, eu vou treinar. Eu tô treinando, por exemplo, com meu irmão. E aí um dia ele não vai. Pô, não vou conseguir, eu tenho trabalho, eu tenho... Enfim, independente do que ele tenha para resolver, ele fala, poxa, hoje eu não vou. Aí eu vou deixar de ir porque ele não vai? E a minha disciplina?
Aí para muitos já se torna uma justificativa. Exatamente. Mas ele é o meu parceiro, ele não vai conseguir ir, eu não vou conseguir treinar sozinho do mesmo jeito. Exatamente. Mas a questão é você estar lá. Já teve dias, por exemplo, estava treinando com meu irmão, o Matheus. E, cara, a gente ir e chegar na academia e falar, mano, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Foi um dia assim, a gente não pegou leve aquele dia, não pegou, velho. Mas, tipo assim, a gente saiu da academia, cara, a gente fez. A gente treinou, tipo, 40 minutos. A gente geralmente treina 1 hora e meia. Entrou no 40 minutos, mas a gente fez, a gente foi. Mas o mais difícil foi começar, não é? O mais difícil foi começar. É o chegar até lá, Exato. dar início. Depois que você deu início, parece que as coisas deslancham e quando você percebe, você já finalizou. Exatamente. Exatamente. Então a questão é fazer mesmo que não esteja com vontade de fazer naquele momento. Isso é disciplina. E uma outra questão aí que envolve também a nossa mente, eu acho que se torna mito para muitas pessoas. Essa semana, inclusive, eu ouvi um comentário de um colega de trabalho sobre isso. Tudo que você gosta de fazer, você faz muito melhor e consegue minimizar as dificuldades. Por exemplo, um trabalho. Trabalho é sempre trabalho, né? Eu quero que compartilhe conosco aqui, põe uma hashtag aqui embaixo, eu amo trabalho. Quem ama trabalho de verdade, porque a maioria precisa do trabalho. Sim. A gente gosta do emprego, né? Gosta do salário, gosta Sim. de ter... Mas trabalhar, ninguém gosta de trabalhar, essa é a verdade. Então, assim, mas quando você trabalha com o que gosta, você está sempre feliz, é sempre um hobby, é sempre maravilhoso. E, na verdade, não é bem assim. Trabalho é trabalho. Trabalho é Vai ter trabalho. uma hora que você vai cansar, que vai Sim. bater a dificuldade, que vai bater o desânimo. E a dificuldade é bem parecida. Eu acho que o que muda um pouco é porque quando você gosta, você consegue se empenhar um pouco mais e talvez a disciplina venha com mais Sim. facilidade. Exatamente. Persistência. Exatamente. Mas realmente é isso que acontece ou eu que interpreto mal? Realmente quem trabalha com o que gosta vai Não. viver feliz para sempre? Quem trabalha com o que gosta, sim, vai ter mais disciplina, né? Vai fazer. Mas também algumas horas na dificuldade não vai querer fazer. Eu amo fazer, mas algumas vezes não vai querer fazer. Por conta de dificuldades, por conta de algum problema que tem que resolver. Não é sempre motivado ou feliz. Mil flores o tempo todo. Não. É aí onde entra a disciplina também. Independente se você tá num serviço que você não gosta, ali só pelo salário, ou tá fazendo algo que você gosta de fazer, às vezes você não vai querer fazer. Às vezes você não vai querer fazer. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho alguns clientes de terapia e há um tempo atrás eu tinha alguns atendimentos para fazer e eu ficava, cara, não tô muito afim de fazer. Sabe? Não tô muito afim. Mas eu ia, por quê? Porque eu tenho que ter minha disciplina e outra pessoa tá contando comigo. Exatamente. Então eu não posso simplesmente deixar de fazer porque eu não tô motivado. Tenho que ter disciplina. Porque se eu deixar de fazer porque eu não tô motivado, eu nunca vou alcançar nada na minha vida. Porque é a disciplina que manda nisso. É a disciplina que manda nisso. E aí, pensando em tudo isso, buscando todo esse treinamento, né, entendendo a percepção da necessidade de tudo isso, porque aí não era só uma simples terapia, né, como você falou bem, você entrou em diversas outras áreas, até para conhecer melhor a mente humana, para encontrar as formas mais fáceis de lidar com as dificuldades das pessoas. Você encontrou aí diversas oportunidades de encaixar isso na sua profissão, né, fazendo com que o resultado venha mais rápido. Você decidiu criar esse projeto à sua maneira, e hoje você tem aí, nas redes sociais, tem diversos vídeos inspiradores, falando sobre temas, inclusive, do cotidiano, o que as pessoas vêm passando. Sim. E já está conseguindo fazer um treinamento específico, que é esse treinamento comportamental, é um treinamento da mente, né? Então é mais que uma terapia, se tornou um treinamento de verdade. Sim, exatamente. Hoje eu atendo como terapeuta individual, né? Mas esse treinamento de inteligência emocional, comportamental, ele é um treinamento em grupo.
Isso é legal. Né? Ele é um treinamento em grupo, não é uma terapia em grupo onde as pessoas vão precisar falar dos problemas, nem nada disso, né? É um treinamento em grupo onde eu utilizo várias ferramentas da PNL, inclusive, né? Da programação neurolinguística, onde eu consigo tirar várias daquelas crenças ou problemas que as pessoas tiveram na infância e colocar coisas que façam elas conseguirem subir mais 1 grau, mais 2 graus, ou ir até onde elas querem chegar, alcançar. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem chegar onde elas querem chegar, onde elas pensam em chegar, por conta de algum problema emocional. Tem uma barreira ali. Exatamente. Você consegue hoje quebrar essa barreira. Exato. Então a gente quebra essa barreira, a gente é como se eu pegasse a cabeça da pessoa que abrisse o tampão, limpasse aquelas crenças limitantes dela, do cérebro, algo ali. implantasse outro e fechasse. Caramba. E aí a pessoa, ela sai de lá, além de motivada, né? Lógico que a motivação, com o tempo, ela se perde, e aí vem a questão da disciplina, só que aí, tendo uma visão diferente das coisas, a pessoa começa a ter mais disciplina. Fantástico. Isso é impressionante, porque realmente não é tão simples, não é tão fácil. Tem que ter um conhecimento para fazer isso. Até porque a mente humana também, ela é muito complexa, né? Exato. E cada pessoa tem um estilo, tem uma característica, tem uma personalidade, tem um problema. Exatamente. E para você entender isso e conseguir lidar e trabalhar esse exercício, acredito que seja bastante dificultoso. Cara, a dificuldade, tá na mente das pessoas, por assim dizer. Porque quando você faz algo que você pratica, que você faz, por exemplo, faz muito, chega uma hora que ele se torna mais fácil para fazer, para aplicar, né? Não que qualquer pessoa que chegar aqui agora eu vou fazer isso, não, porque tem que ter um ambiente adequado, tem que ter um local adequado, tem que ter instrumentos adequados para trabalho. Eu utilizo muitos sons, porque a gente trabalha muito com auditivo e sinestésico, né? Que é o toque, auditivo e o visual. Só que o visual a gente usa muito na mente. A gente não usa o visual você olhar para algo aqui agora. A gente usa o visual na mente, que é onde é trabalhado. Entende? É onde a gente limpa aquelas crenças limitantes, aquela barreira, e faz com que a pessoa consiga passar dali. Até a forma de se comunicar. Exato. Tem um grande passo aí. Sim, tem uma diferença muito grande. A gente percebe, inclusive, na sua fala, que é tranquila, calma, não é agressiva. Isso também fez parte do exercício ou você já sempre foi assim? Não, isso daí foi trabalhando com o tempo, É muito interessante e é legal entender isso, porque tem pessoas que não têm essa percepção da diferença que faz, né? Sim. A forma de se comunicar, a forma de falar, de lidar com as pessoas. Exato. E são diversos os ambientes que a gente tem que lidar com isso a todo tempo. Sim. Né? A gente tá falando de você como terapeuta que faz um atendimento específico num tratamento, que não deixa de ser um tratamento. Sim. Mas todos nós lidamos com pessoas o tempo todo. Exato. E aí o cara que faz a venda tem que saber se comunicar, o chefe dentro da empresa tem que saber como falar, o subordinado também, né, o colaborador, o prestador de serviço, cada um no seu setor, no seu quadradinho, até dentro de casa tem que saber se comunicar. Exatamente.
O Hugo dentro de casa passa pelos mesmos problemas que a gente ou a terapia te ajuda nisso também? Pai, Tem conflito com a esposa? Tem conflito. Eu acho que as pessoas também devem pensar isso. O Hugo é muito tranquilo, muito calmo, sabe conversar com a esposa, sabe evitar os problemas. A gente tenta, mas sempre tem conflito. Isso não daí muda, faz né, Hugo? parte, Na verdade, não muda. você não vai mudar o ambiente da pessoa, Sim. você não vai mudar o mundo em volta. Exatamente. Mudar a percepção e a forma que ela lidar com isso. Exato. E aí que tá, porque, por exemplo, hoje o ambiente que a pessoa vive faz muita diferença. E quando eu falo de ambiente, eu falo de pessoas. Sim. Então, se você tá no meio de pessoas que só falam, por exemplo, de problemas, de coisas ruins, disso, daquilo, a tua mente, ela vai ficar focada só nisso. Exato. Só nisso. E quanto mais você pensa em problema, menos você pensa na solução. Realmente, faz sentido. Entende? Então, quando você faz um treinamento desse, você muda. Você muda. Só que quando você volta para o mesmo ambiente, tem uma frase de Albert Einstein que fala: quando a sua mente se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Né? Quando você volta para o ambiente com aquelas mesmas pessoas, você não vai voltar a ser a mesma pessoa que era antes do treinamento. Só que quando as pessoas elas ficam falando muito daquilo e você se permite estar ali, você, de uma certa forma, você vai voltando a ser aquele tipo de pessoa reclamona, que só fala de problema, porém, você tem uma mente, uma mentalidade, um conhecimento maior, uma mente mais expandida, onde você olha e fala: poxa, eu quero estar aqui ou não quero estar aqui? Eu quero estar nesse tipo de ambiente ou não? Exatamente. Entende? Ou você acaba sendo o diferencial e aí sim consegue mudar o ambiente. Exato. E muitos dos casos, inclusive, é esse, né? Porque as pessoas vão vendo a mudança no seu comportamento. Exato. E vão talvez tendo essa percepção de que vale a pena mudar também. Isso, exatamente. Só que tem aquela velha história, né? Se, por exemplo, tem aquela... Não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouviu falar. Então, por exemplo, se você... Poxa, eu fui no treinamento sozinho. Eu tenho 10 amigos que eu convivo todo dia. Você não vai conseguir mudar os 10. É verdade. Agora, se... Poxa... Ou, sei lá, você tem 5 amigos. 4 deles foram no treinamento com você e só tem um ali que não foi, aquele vai ser moldado. Entende? Tá vendo? Até isso faz parte do exercício. Faz parte, faz diferença. Faz diferença. E para quem quer buscar esse treinamento, para quem quer entender melhor, fazer parte disso, né, mudar de verdade, como é que faz hoje para encontrar o Hugo Lemos? Hoje, meu Instagram, Hugo Lemos Oficial, só entrar lá, me mandar um direct. Inclusive, tem até o link do WhatsApp ali na bio, então fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Não é difícil, é fácil. Inclusive, eu encontrei o Hugo Lemos através do link lá, que foi rapidinho. Já encontra o WhatsApp direto. Isso. E é você mesmo que atende, né? Ainda não está nesse nível de secretária, de passar por outras pessoas. Ainda não, ainda que a fama não bateu ainda. Não, né? Não a esse nível. Hoje você está instalado em Bertioga, definitivamente, ou você continua na prainha, Hugo? Não, hoje eu estou em Bertioga, estou morando ali perto do Sesc. Próximo ao Sesc. Ela te chamou tantas vezes que você teve que ficar. Tive que ficar. Eu fui morar, quando eu casei, eu fui morar no Guarujá. Aí fiquei no Guarujá até 2000. Não lembro se eu vim em 2023 ou 2024, mas acho que foi 2024, março de 2024. Aí eu mudei pra cá de volta. Agora vai fazer 2 anos que eu tô aqui de novo. Muito bem, muito bem. E aí, para esse atendimento aí, a pessoa pelo WhatsApp vai ter mais detalhes, mais informações da terapia individual. Sim. Ou desse treinamento aí que é em grupo. Exatamente. Então, tá tudo muito fácil. Isso, fiquem à vontade para me chamar lá. Inclusive, as pessoas que me chamarem lá no WhatsApp ou no direct, falem que foi por meio da energia positiva, exatamente. Energia positiva. E foi num bate-papo positivo, no ambiente ideal. Exatamente. Para que vocês tenham um atendimento personalizado. Olha aí que legal. Tá bom? Vai ter um diferencial, tá vendo? Então chama o Hugo aí que
vale a pena mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem especial para a gente, já que estamos iniciando um ano, né? 2026 aí acabou de chegar, apesar de já estarmos quase que finalizando aí mais, já estamos na metade do primeiro mês de 2026, mas ainda é tempo, inclusive, para que as pessoas consigam realmente mudar a sua vida. Sim. E às vezes são em pequenos detalhes, né? Normalmente nessa passagem de ano é que as pessoas costumam fazer aquela relação de coisas que vão mudar na minha vida, né? O que eu pretendo fazer a partir de agora? Vou treinar, vou fazer uma dieta, vou melhorar a minha administração financeira, vou fazer um monte de coisa. E aí falta no meio do caminho essa mudança comportamental para que ela realmente consiga alcançar esses objetivos. Sim. Então deixa uma mensagem para essas pessoas, por favor. Foi até interessante você falar nisso, 2026, a gente está no início do ano ainda, e provavelmente muitos de vocês, se não todos, fizeram planos, criaram metas, objetivos para 2026, para alcançar algo que vocês queiram, algum sonho, e não façam apenas metas e deixem elas escritas. Vocês têm que fazer e fazer por onde alcançar elas. E uma das coisas que eu aconselho vocês a fazerem é cuidar de vocês, cuidar da mentalidade de vocês, para que vocês consigam realmente alcançar os objetivos de vocês. Porque a maioria das pessoas, elas escrevem e, tá escrito aqui, tá bom, mas não tá. Aproveita que tá no início do ano, no meio de janeiro, e faça o que vocês precisam fazer para alcançar o que vocês querem alcançar. Porque enquanto vocês só escreverem, nada acontece. Mas quando vocês começarem a agir da forma como vocês têm que agir para alcançar esse objetivo, pode ter certeza que até o final do ano vocês alcançam esses objetivos. É isso. E se tá muito difícil, procura aí o Hugo, que ele dá uma força para você e vai com certeza te assessorar nisso também, pelo menos nesse começo, até você aprender a ter a disciplina e aí seguir por conta própria. E a gente cria um plano para que vocês consigam alcançar esse objetivo. E não apenas um plano, um objetivo do que vocês querem alcançar, mas realmente um plano passo a passo do que vocês precisam fazer para conseguir chegar lá. Perfeito. Obrigado, meu caro Hugo Lemos. Eu que agradeço. Prazer enorme receber aqui, terapeuta, um cara profissional no que faz realmente, atendendo aí, né, não só na terapia, mas criando esse projeto que auxilia tanto as pessoas e de uma forma tão fácil, que é através daquilo que a gente perde tanto tempo, às vezes, em conteúdos desagradáveis ou que não agregam a nada. Tá ali, na palma da sua mão, no Instagram, nas redes sociais. Então acesse aí para conhecer melhor e entender esse projeto que já tem ajudado tanta gente. E obrigado por atender aqui o nosso convite, bater esse papo conosco. Tenho certeza que vamos ter outras oportunidades, tratar de assuntos mais específicos. Com certeza. E agregar muito aí na vida das pessoas também. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder passar conhecimento para a galera aí, ajudar o pessoal. E um abraço para toda a família também, claro, que com certeza está aí assistindo a gente. Isso aí. E para você que nos acompanhou aqui no YouTube, nosso abraço especial também, claro, agradecemos aí sempre o carinho da companhia, sempre reforçando para fazer a inscrição no canal, para ativar o sininho para não perder nenhum bate-papo aqui do Energia, compartilhar com a sua galera, com as pessoas que você quer bem, quer ver mudanças também, quer ver motivadas e ouvindo histórias que fazem isso, que motivam a gente. E para você também, aquele beijo enorme que está ouvindo pela Rádio Praia. André Santos, mas eu peguei o bate-papo no finalzinho aí, você e o Hugo, não tem problema. Assim que você tiver um tempinho, vai lá no YouTube, no canal Praia FM, acessa o nosso canal e pesquisa Energia Mais. Põe o sinalzinho de mais, que é de positivo mesmo. Energia Mais Hugo. Só escreve Hugo que você já encontra esse nosso bate-papo, o vídeo já está disponível. E aí você assiste como e onde quiser, na TV, no tablet, no computador, até no celular, tá fácil. Semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada especial para esse nosso bate-papo semanal, levando sempre, positividade. Beijo no coração e até semana que vem.